Aula 3. Técnicas para encontrar o melhor posicionamento para os anúncios e aumentar os ganhos. Antes de entrar na aula 3, eu quero te fazer uma pergunta. Você fez o exercício que eu te passei na aula 2? Se você não fez, eu te sugiro que faça antes de assistir essa aula. Você precisa colocar em prática o conhecimento que aprender. Do contrário, não vai a lugar algum com Google AdSense ou com qualquer outra maneira de ganhar dinheiro na internet. Técnicas para encontrar o melhor posicionamento para os anúncios. Certamente, esse é um segredo muito bem guardado dos blogueiros que trabalham com Google AdSense. E nessa aula eu vou falar com você sobre o melhor posicionamento dos anúncios. Por quê? Porque isso vai te fazer ganhar mais dinheiro com o Google AdSense. Você encontra artigos e vídeos na internet falando sobre isso. Mas a maioria está te passando uma dica que não vai funcionar para você. E você vai entender o porquê assim que terminar de assistir essa aula. As dicas são passadas como se não houvesse nenhum tipo de agente externo ao Google AdSense que possa vir a alterar os resultados. Mas você vai ver que não é bem assim. O melhor posicionamento ele pode mudar por alguns fatores. Por exemplo, nicho. O posicionamento pode mudar de um blog voltado para futebol de outro voltado para empregos. Então é bom que, se você já tem um blog em determinado nicho e vai criar um outro, que você teste o posicionamento nesse nicho também. Não é porque está funcionando no futebol, redondinho, aquelas posições que vai funcionar no de empregos. Template, tema do blog. A troca do template pode alterar todos os testes que você já tinha feito antes. Então eu sempre recomendo para os meus alunos que só comecem a testar os seus blocos de anúncio após ter escolhido o template definitivo para o blog. Quanto mais claro, quanto mais simples, melhor. Não procure chamar a atenção com um template para um blog voltado para Google AdSense. Então, não adianta você ter aquele blog cheio de coisas, cheio de aquela headline muito legal e tal, lugar para você colocar o e-mail. Calma, você vai ver porque isso não é muito interessante para quem trabalha com Google AdSense. Vou aproveitar para te mostrar novamente lá o meu blog, o GF Cursos Grátis, para você ver o tipo de template que eu uso. E é um template gratuito, né? É o Template Point. Mas eu indico outro também, não é só o Point, eu uso dois, mas o Point é o que eu uso há mais tempo. Você pode ver que ele é um template que não tem muita coisa para chamar a atenção. Tá? A atenção ele é bem claro, clean, né, que o pessoal costuma dizer. E a atenção ela volta realmente para o conteúdo. Então, a pessoa já vai ver o título do artigo e já vai começar a ler o artigo. E os anúncios estão inseridos aqui dentro, tá? Da melhor maneira possível. Sidebar. Você pode usar a sidebar no lado esquerdo ou direito, ou não usar a sidebar. Isso vai influenciar também, né, em alguns casos, aí vai influenciar também nessa definição do melhor posicionamento. Então, se você resolver mexer na sidebar e já tiver com seus testes feitos, os anúncios tudo certinho, pode ser que você tenha que fazer esses testes novamente. Tá? O tema point mesmo ele permite que você use a sidebar do lado esquerdo. A maioria dos templates, a sidebar do lado direito. Tá? E é interessante que você faça testes. Na maioria dos meus nichos, funciona melhor a sidebar do lado direito. Além de que, quando as pessoas acessam pelos dispositivos móveis, geralmente a sidebar ela vai lá para o final e alguns temas até excluem a sidebar. Então, você pode ver que dificilmente eu coloco anúncios na sidebar, tá? Anúncios do Google AdSense. Estilo de escrita. Você nunca pensou nisso, né? Se você escreve usando os parágrafos grandes, né? Aqueles parágrafos bem grandes mesmo, ou apenas linhas, né? Tem pessoas que gostam de escrever um termo por linha. Se você usa muitas imagens, tá? Tudo isso pode influenciar nos resultados. Então sempre faça teste de posicionamento se alterar algo no seu estilo de escrita. Tá? E eu falei aqui de quem usa muitas imagens, então evite ao máximo blogs voltados para Google AdSense que tenham muitas imagens. Na verdade, na maioria dos meus blogs para AdSense eu não coloco imagem nenhuma no texto. Tá? A não ser quando é extremamente importante. Ok?
Se não for extremamente importante ter aquela imagem, eu não coloco. Por quê? Primeiro porque você tem que tomar cuidado com os anúncios do Google perto de imagens. Tá? Esse tipo de anúncio, ele parece uma imagem para quem é leigo. Se eu tivesse uma outra imagem aqui embaixo, aqui em cima ou aqui do lado, tá? O Google alerta sobre isso. Está lá no regulamento. Não é permitido. Porque a pessoa pode achar que aquilo faz parte, é uma imagem também que faz parte do blog e clicar por engano, o que vai gerar um clique inválido. Tá? Então, isso é algo que eu ainda vou falar e que pode vir a excluir a sua conta. Então, evite ao máximo. Eu coloco a imagem apenas aqui no WordPress, eu coloco apenas com uma imagem destacada para quando eu for compartilhar na rede social, por exemplo, aparecer aqui a imagem destacada e na rede social ficar uma coisinha mais bonita, mais chamativa, tá? Agora no artigo mesmo eu não uso, que isso vai atrapalhar. Isso é mais uma coisa para tirar a visão aqui. Se para solucionar o problema da pessoa eu preciso colocar uma imagem, eu coloco, mas eu não coloco somente para ficar decorativo, para ficar... Ah, porque muito texto sem imagem é cansativo. Olha, não tem muito texto sem imagem não, tá? Porque os anúncios do Google eles parecem com imagens. Então, olha, os banners gráficos, olha, eles estão entrando aqui, estão quebrando os blocos de texto. Como fazer teste de posicionamento e com isso aumentar e maximizar os seus ganhos? Esses fatores que eu acabei de dizer são apenas alguns que podem vir a influenciar no posicionamento. Então, antes de tomar um local como sagrado, você tem que fazer testes. É claro que existem locais que todos sabem que podem render mais que outros. Então, você pode tomar esse tipo de afirmativa como indício para começar os seus testes. Eu vou te mostrar os que mais dão certo nos meus blogs e você começa por eles. Depois é necessário, claro, você ir fazendo testes de posicionamento. Tá? Para fazer esses testes, você precisa criar seus blocos de anúncio usando os critérios personalizados e os relatórios do AdSense. Eu te ensino a fazer isso no meu e-book gratuito, Como Ganhar Dinheiro com o Google AdSense. Dicas testadas e aprovadas, está na 3ª edição. Eu estou colocando ele embaixo de todos os vídeos dessas aulas. Logo embaixo do vídeo tem ali um link para você clicar e baixar o e-book se você ainda não tem. Tá? Então, mãos à obra. Assim que você terminar essa aula, nada de deixar para depois. Se você já tem uma conta do Google AdSense, se você não está começando agora com o Google AdSense, já tem alguma coisa rodando em blog e quer melhorar, quer fazer testes, você vai baixar o e-book, vai ler, vai aprender a fazer esses testes e vai começar a colocar em prática. Quais os melhores blocos para começar os testes? Esses que eu tinha falado que eu já testo, então sempre eu começo com eles. Funciona em todos os meus blogs? Não, não funciona em todos, mas funciona na grande maioria, então eu começo sempre com eles. Tá? Os melhores blocos para começar os testes na minha concepção e na minha experiência são os blocos responsivos, que eu posso colocar logo após o título, tá? E eu vou te mostrar daqui a pouco. E eu gosto de começar assim. Abaixo do título eu coloco um bloco responsivo. Após 2 parágrafos de texto, eu coloco um bloco gráfico e de texto de 336 por 280. Isso eu estou falando de acordo com o template que eu uso, o point. Fica legal no point, tá? Você tem que ver se o seu blog, a largura dele não é muito reduzida para não ficar legal. E eu coloco isso lado a lado com blocos de link 200 por 90. Eu uso 3 blocos de link. Eu começo por esses blocos e vou testando variações durante aí 30 a 60 dias, tá? Ah, Gustavo, mas tudo isso é tudo isso mesmo. Tá? Você tem que fazer teste. Então, geralmente eu deixo esses blocos lá por uns 10 dias. E após aqueles 10 dias eu anoto como é que foi o resultado. Troco todos os blocos. Troco o posicionamento totalmente. E continuo fazendo os testes por mais 10 dias. Mesmo os blocos que deram bons resultados eu troco. E só depois que eu testo vários locais, que aí sim é que eu vou olhar e vou falar assim, olha, esse bloco que eu coloquei primeiro foi o que deu melhor. Eu vou lá e vou definir ele como o bloco que vai ficar lá. Então vamos lá. Olha aqui, o bloco responsivo. Tá? Se você acessar o gfcursosgratis.com no seu dispositivo móvel, você vai ver por que o Google bate tanto nessa tecla do bloco responsivo. Tá? Porque é um bloco que ele se adequa
a qualquer tamanho de tela. Então, se eu acessar ele com um smartphone com uma tela aí de 4 polegadas, ele vai ficar legal. Se eu acessar com o smartphone com uma tela de 5 polegadas, vai ficar legal. Eu acessando aqui no meu computador, que é uma tela de 22 polegadas, fica legal. Tá? Então, por isso que eles batem tanto nessa tecla. Então, eu coloco geralmente aqui embaixo um bloco responsivo. O pessoal gosta muito de falar que aqui embaixo funciona muito bem um 336 por 280 ou 300 por 250, mas o Google ele não tem gostado muito desse tipo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso com você. E aqui, ó, após 2 parágrafos, tá? 2 parágrafos, eu coloco um bloco 336 por 280 e lado a lado 3 blocos de link. 1, 2, 3. Eu gero um bloco de link só e copio e colo ele 3 vezes aqui. Tá? Eu uso um códigozinho aqui, mas se você usar eu uso um códigozinho aqui para ele ficar bonitinho, posicionado aqui. E também uso o plugin Kik AdSense no WordPress, que é justamente para fazer ele aparecer onde eu quero. Então eu falo, eu quero que ele apareça depois de 2 parágrafos. Então ele vai aparecer aqui. E nesse blog, tá, eu uso também o posicionamento 300 por 600. Tá, no meio, também usando o plugin Kik AdSense. Eu falo, eu quero que ele apareça no meio. Tá? Esse tamanho 300 por 600, quando surgiu, foi uma loucura. Ele vai resolver tudo. O Google tinha muita expectativa nele. Mas ele não deu muito resultado para mim na maioria dos meus blogs, tá? Mas aqui nesse blog ele dá um resultadozinho legal. Tipo assim, ele é de todos os blocos, ele é o pior. Mas ele dá uns cliquezinhos. Eu não consegui achar um outro local onde ele desse uns cliquezinhos melhores. No final, dificilmente eu nem faço testes mais, tá? No final do artigo não dá resultado. Tá? Então nem adianta. Se quiser testar, você testa, mas testei tudo quanto é nicho que eu já trabalhei. O próprio Google, eu achei um vídeo deles, acho que hoje ou ontem, onde eles explicavam que para não usar um bloco no final, que não dá resultado mesmo. Então não deve ser só para mim, deve ser para todos. Tá, ok? Então é um local onde você já sabe que você não vai fazer testes, que não adianta. Algumas objeções, né? A isso que eu acabei de falar, a esses posicionamentos para você testar e tal. Algumas pessoas vão dizer que o melhor é ter o bloco 336 por 280 ou 300 por 250 logo abaixo do título, né? Ou acima da dobra, como a gente fala. Como a gente chama, tudo aquilo que fica visível ao leitor sem ter que rolar a página de navegação. Então é aqui, ó. Para mim, essa visão, eu tô do jeito que eu entrei no blog. Essa visão aqui que eu tô tendo é o que a gente chama de acima da dobra. Eu não preciso rolar para baixo para ver. Então, acima da dobra só tem um anúncio, que é esse aqui, que é o responsivo. E as pessoas vão dizer assim, Gustavo está ensinando errado, o melhor é você ter o 300 por 250, esse aqui acima da dobra. Então, no caso aqui teria que ser ou antes do título ou depois do título. Só que tem um porém, a questão não é se é melhor. Tá? O Google AdSense ele proibiu esse tamanho logo após o título por conta dos dispositivos móveis. Então, todo mundo que estava usando esse tipo de anúncio, eu usava em um ou outro blog, que dava mesmo mais resultado para mim. Eu recebi comunicação e outras pessoas também receberam do Google AdSense pedindo, olha, retira o seu blog tal, está infringindo o regulamento. Eles mudam o regulamento. E a gente é avisado quando eles mudam. Tem que ficar atento a isso. Então, eles vão mandar um e-mail avisando, olha, você tem geralmente é assim, você tem 72 horas para acertar isso. Como eu já tinha ouvido outros relatos e sabia o que era, eu vim cá e tirei o bloco. E coloquei ele mais para baixo. Resolvi o problema. Tá? Então, para você ter um bloco 300 por 250 aqui, ou você resolve, você encontra uma maneira de mostrar os anúncios diferenciados para cada dispositivo, ou então fica com um bloco responsivo. Tá ok? O próprio Google ensina como que você pode fazer. Tem alguns plugins também que na versão paga, eles permitem que você determine, olha, esse anúncio, quando for dispositivo móvel, mostra esse anúncio. Quando não for, mostra esse aqui. Mas o Google ensina também um código. Eu tô para gravar uma aula sobre esse código, tá? Ensina, se eu não me engano aqui eu uso esse código, se eu não me engano esse bloco aqui é responsivo.
Então, no dispositivo móvel, eu acredito que ele apareça menor. Eu posso determinar o tamanho que eu quero, tá? Mas eu acho bem mais simples você colocar realmente o bloco responsivo aqui. E depois, pronto. Fica tranquilo, você não tem problemas com o Google, tá? Até porque na maioria dos meus blogs... vou até falar isso agora, então não vou me adiantar não. Outros vão dizer que outra objeção é que outras pessoas vão dizer que blocos de link pagam muito pouco e não dão resultados. Esses blocos aqui. Ah, o Gustavo está falando para você botar blocos de link, isso aí é perca de tempo, ele está te enganando. É para você não ganhar nada. Né? Primeiro, eu estou te pedindo para testar. Eu não estou te dizendo que o que eu estou te falando é uma verdade absoluta. Eu nunca faço assim. Quem me segue sabe que uma das coisas... O meu nome do meio quase é testar, é teste. Tudo eu falo com os alunos, com as pessoas que me seguem. Testa. Gustavo, você acha que isso aqui vai dar certo? Testa. Quem sabe dá certo. Eu falar que dá certo ou não, né? Faça o teste. Quem sabe funciona no seu blog. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu pensava assim também até alguns anos atrás, que esse tipo de bloco de link não dava resultado. Foi quando eu resolvi testar de uma maneira diferente, dessa maneira aqui, ao lado de um bloco. Vários bloquinhos de link. E hoje, na maioria dos meus blogs, são os que mais dão resultado, tanto em cliques como em ganhos, tá? Então, esses aqui. Eu tenho uma teoria para isso, né? Porque hoje, os anúncios de gráfico, eles... Pode ver que eles não estão seguindo bem o que está no contexto, tá? Não estão seguindo bem o contexto. Ah, tudo bem, está fazendo propaganda da Uninter, né? Que é uma faculdade. Então, eu também aqui estou falando de uma universidade e tal. Tá. Só que eu estou falando, a pessoa chegou aqui querendo curso gratuito online na universidade, não pagar para fazer uma faculdade, tá? Pode ver, ó, aqui é falando sobre curso de inglês e tal. Só que aqui nos links, por que isso aqui? Porque geralmente ele vai seguir o que eu andei pesquisando antes de vir até aqui, tá? Esse tipo de anúncio. Agora esse aqui não, esse aqui é totalmente contextual, ele vai pegar o que está no artigo, ou a maioria das coisas que o blog trata, e vai jogar aqui. Então, ó, cursos gratuitos, cursos grátis, cursos de universidade, cursos de faculdade, os cursos, universidade online. Então, é muito mais lógico que a pessoa que entrou aqui, que ela clique em cursos gratuitos ou cursos grátis, do que ela clique aqui. Tá? Então, vai aparecer anúncios aqui também interessantes, ela vai clicar, mas aqui sempre aparece o contextual. Então, eu acredito que seja isso. Então, eu gostaria que você firmasse um compromisso. Esquece essas objeções. Firma um compromisso. Mas o compromisso não é comigo. O compromisso é com você. E assim que possível, firme o compromisso e assim que possível, faça esses testes no seu blog. E, claro, não esqueça de começar a fazer os testes quando tiver pelo menos, isso é importante, tá? Pelo menos 300 visitas diárias no seu blog. 300 visitas por dia. Ou não vai ter número suficiente para você realmente analisar se os blogs estão dando resultados ou não. Ah, Gustavo, mas precisa de tudo isso? Precisa. Para ganhar dinheiro com o Google AdSense, você precisa de ter visitas. Então, você vai ter um tempo... Enquanto o seu blog não tem esse número de visitas, você não vai se preocupar com o Google AdSense, você vai se preocupar em trabalhar o SEO on-page, o SEO off-page do seu blog, conseguir visitas, trabalhar as redes sociais, preparar o seu blog, escrever artigos para quando as pessoas chegarem ali, realmente, elas não quererem mais sair, tá? Então, você precisa ter pelo menos essas 300 visitas. Se você não tem, não coloque, principalmente se sua conta for nova do Google AdSense, não coloque anúncios. Vai acontecer de você perder a sua conta e eu vou falar com isso, eu vou te explicar isso na próxima aula, tá? Então, na próxima aula, eu vou te revelar o principal fator que pode levar a sua conta a ser desativada, tem a ver com isso que eu acabei de falar aqui agora. Ou seja, você vai perder a oportunidade de ganhar dinheiro com o Google AdSense, porque desativa a sua conta, você não pode criar outra com o seu nome, com o seu CPF, nem nada. Então, fica atento, tá? Fica atento aí para a nossa próxima aula. Eu vou também te falar sobre, na próxima aula, eu vou também te falar sobre o curso Google AdSense Experts 2.0. Esse é um curso que eu criei no final de 2015, tá? Criei esse curso no final de 2015, Google AdSense Experts. Tudo que eu fazia até aquela época para ganhar dinheiro com o Google Ads, para criar blogs de micronicho, tudo que eu falei aqui até agora, todas essas técnicas de
método tradicional, método Start, método Ads, tudo que eu falei, teste de posicionamento, relatório, tudo que eu falei até agora, eu ensino no curso Google AdSense Experts, que eu criei lá em 2015. Só que agora eu atualizei esse curso. Esse curso atualmente você só consegue entrar nele através do Clube do Marketing Digital. Ele está lá dentro. Ele é um dos cursos do Clube do Marketing Digital. Só que agora eu vou lançar esse curso em separado também, para quem quiser fazer ele em separado. E eu estou atualizando várias aulas, estou colocando aulas novas, até aulas falando aí sobre blocos responsivos, sobre esse código que eu falei para você mostrar um tamanho de bloco no dispositivo móvel, mostrar outro no desktop e por aí vai. Então, são aulas que eu vou gravar e colocar no curso, tá? São aulas novas, não tem. Então, eu vou falar com você também na próxima aula sobre o curso e como você pode entrar para esse curso, que estão com as inscrições para serem abertas agora nos próximos dias. Nesse curso você vai aprender tudo que eu faço para ganhar dinheiro com o Google AdSense, tá? Então, não perca aí a próxima aula para você saber também qual é o fator que leva as contas a serem desativadas. E se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google, minha conta do Google AdSense foi desativada, você vai ver que isso acontece demais. Apenas em 90% é porque as pessoas não atentam para isso, que eu vou explicar na próxima aula. Com alguma dúvida, como sempre, basta deixar embaixo aí no espaço reservado a comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até a próxima aula.